Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um vídeo direto do campo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma operação que a gente está fazendo, tá? Já tem alguns dias aí que a gente vem fazendo esse processo, que é a escarificação do solo. Bem pessoal, então ó, essa aqui é uma área que está sendo escarificada. Vocês estão vendo lá embaixo um pontinho, lá é o trator, tá? Ele vem escarificando. E como que fica esse solo depois de escarificar? Ó, esse escarificador da gente, ele não é bem um escarificador, ele é quase um subsolador ou pé de pato que o pessoal chama, né? Então ele acaba revolvendo bastante. Ó, mas ele está mexendo aqui uma profundidade próxima aí de 30, 35 centímetros, tá? Tem uma massa verde bem grande em cima. E o que que acontece, pessoal? A gente não pode deixar isso aqui assim, tá? Porque se a gente deixar assim, depois no plantio, vai ficar ruim, né? Acomodar a semente aí depois vai ficar ruim. Olha só, levanta alguns lugares, levanta um certo torrão, ó. Por quê? Porque tem muita massa verde aí, né? E o que que acontece? Então a gente tá tendo que passar grade, né? Que é o que a gente vem fazendo agora ali. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu parei ali pra fazer um vídeo aí. Ó, fica assim, pessoal, ó. Aqui agora eu tô dando só um corte, porque não fica ainda 100%, tá? Mas a ideia aqui é só dar uma emparelhada de leve. Por quê? Porque depois aqui a gente vai fazer a aplicação de calcário, tá? O calcário ainda não chegou. Então a gente vai fazer a aplicação de calcário e a princípio daremos mais um corte daí sim, para dar aquela incorporada no calcário e já fazer uma entrada aí com aveia de novo, em cobertura, tá? E aqui, pessoal, é onde eu estava semeando semana passada aí, quem acompanha pelo Instagram viu, nabo e aveia, tá? Então, aqui já foi tapado, a gente acabou de tapar abaixo de chuva, né? Ele nem começou a nascer ainda. Eu dei uma cavocada por ali, ele tá recém querendo dar as caras, tá? Mas só para compartilhar com vocês como que fica depois, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá. Por que que a gente está escarificando, tá? A gente precisa ter raiz, né? Precisamos cultivar raízes também. Então, pensando lá na nossa safra de soja, que na safra passada não, na retrasada, a gente teve um problema bem grande de seca, né? E aí a gente acabou escarificando uma outra parte. Essa aqui ficou a ser feita e estamos fazendo esse ano. Bem, pessoal, então a gente sabe aí que precisamos cultivar raízes também, tá? A parte aérea é super interessante, mas elas crescem, se desenvolvem porque tem uma raiz que alimenta elas, tá? Então, por isso é muito importante a gente dar uma condição a mais adequada possível para o desenvolvimento de raízes, tá? Safra retrasada aí a gente teve um problema bem grande de seca, né? Na safra passada, as cultivares de ciclo curto aí que foram posicionadas mais no cedo, não tanto, as do tarde já sentiram um pouco. E a gente sabe que é muito perigoso a gente ficar refém apenas daquela chuva que vem, a gente não ter aquele intervalo de segurança, ou seja, o nosso solo ele tem que sim funcionar como uma esponja, tá? Para absorver essa água e demandando e oferecendo para a planta. Então, o que que acontece? Por que que a gente está escarificando? A planta ela tem interesse, tá? Em fazer com que as raízes desçam no perfil do solo. Mas pode acontecer dessas raízes não descerem, por quê? Um motivo é um impedimento químico, tá? Isso a gente consegue perceber como? Através de uma análise de solo, ver como é que está um pouquinho mais de profundidade. E o que que é esse impedimento? De repente eu estou com um pH não adequado, tá? Eu tenho alumínio, eu tenho um pH muito baixo, muito ácido, tá? E isso pode dificultar, ou seja, impedir quimicamente que as raízes desçam. E o outro tipo de impedimento, pessoal, é o impedimento físico, que é esse que a gente está tentando corrigir também. Ou seja, o solo muito compactado, que é o que tinha aqui, nessa área.
Então por isso que está sendo escarificado, e vamos aproveitar já para fazer o calcário, ou seja, tentar corrigir, né, fisicamente, e uma correção parcial, porque sempre tem bastante coisa para corrigir aqui. Ou seja, a gente coloca um calcário, depois vamos ter que fazer uma correção de fósforo, de potássio, e nas condições que estão hoje o preço dos insumos, a gente tem que levar tudo na ponta do lápis, tá? Então, só para compartilhar o porquê que a gente está fazendo isso, é basicamente para fazer com que a gente tenha um ambiente radicular de maior excelência para as plantas, tá? Por isso que a gente está fazendo a correção química, e já pensando que vamos ter que colocar um calcário, né? Vai dar uma quantidade aí possivelmente elevada, né? Ainda estamos esperando os resultados dos mapas. Já vamos fazer esse manejo físico também, que já que vamos revolver o solo, incorporamos um pouco esse calcário, né? E tentamos deixar o mais agradável para as raízes, certo? Outro detalhe, depois de fazer a escarificação, tá? Deixar esse solo parelho, enfim, a gente faz a implantação de plantas de cobertura. Por quê? Solo parado, tá? Solo sem planta de cobertura é uma excelente oportunidade para invasão de plantas daninhas, tá? A planta daninha é uma planta oportunista, né? Então a gente tem que cuidar, porque lá na frente, para não ter problema, ou melhor, para minimizar um pouco o problema com buva, poaia, trapoeraba, uma série de capins, enfim, a gente tem que deixar esse solo coberto. Naquela área ali atrás que eu mostrei para vocês que está pronta, a gente colocou nabo e aveia. Esse nabo eu tinha guardado para fazer cama pro trigo, e eu até comentei num vídeo lá o porquê que eu não usei ele. E como ele sobrou a semente, eu acabei colocando nessa área. É uma área que a gente de repente vai fazer uma dessecação mais cedo, passar um rolo faca, enfim. Tá? E por que eu coloquei o nabo ali junto? Eu acho muito interessante o nabo em função do sistema radicular. Então a gente pega esse solo escarificado que tem uma condição da raiz descer, a gente já coloca o nabo, que ele tem uma raiz agressiva, né? E a gente já faz ele ocupar logo essa rachadura, né? Então é uma maneira aí de, eu digo assim, deixar um residual, né, mais longo desse processo de escarificação. E a aveia, né? Por quê? Porque é uma gramínea, é uma outra planta, né, que tem um potencial muito bom de deixar uma palhada sobre o solo, tá? Então, nessa área que a gente está fazendo agora, a gente vai fazer só aveia, na outra foi nabo e aveia, e vai ser as plantas que nós vamos deixar para cobrir esse solo e para dessecar lá na frente quando a gente for plantar a soja. Então tá, pessoal, era isso aí, tá? Beleza? Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma curiosidade, mete ficha. Quiser deixar um like, um comentário, eu agradeço. E quem não se inscreveu, se quiser se inscrever, agradeço também, tá? Valeu, valeu e até o próximo.